Olá, eu sou o Thales. Esses são os episódios do 1 ao 5 do anime Level 2 Karate. A história começa com um jovem que era apenas um mercador em seu planeta original, até que um dia ele foi invocado a outro mundo. O rei desse lugar queria invocar um herói forte o suficiente para derrotar o Lorde Demônio das Trevas. Por causa disso, todos os magos do país se reuniram para invocar aquele jovem. Eles achavam que ele era o herói mais forte de todos, mas na realidade, ele tinha apenas nível 1. Todos viram que ele não era o herói que pensaram que seria, e se tratava apenas de uma pessoa comum. Por causa disso, os magos se reuniram para invocar um outro herói, e dessa vez apareceu um de nível 999. Por causa disso, o pobre protagonista foi enviado a uma floresta distante para ficar ao acaso e viver o resto de seus dias lá. Mas assim que chegou, ele descobriu algo impressionante. O sistema de seus poderes o avisou que havia uma floresta cheia de demônios e perguntou se ele queria purificá-la. O protagonista aceitou, e assim que ele fez isso, subiu para nível 2, e é nessa hora que descobrimos que todos os seus status são infinitos. Ele pode aprender qualquer magia daquele mundo e usá-las em seu máximo potencial. O próprio protagonista ainda não entendeu que suas habilidades são completamente roubadas, e resolveu utilizá-las para ir até a cidade e entrar na guilda dos heróis para tentar ganhar algum dinheiro. Sua primeira missão foi ajudar uma jovem que disse que demônios estavam eliminando toda a sua aldeia. Algumas outras heroínas apareceram e disseram que não confiavam naquele jovem sozinho com aquela pequena garota. Ele não parece ser tão forte e por causa disso elas irão com ele nessa missão. O protagonista, que agora mudou de aparência e resolveu também trocar seu nome, se chamando Flio, teleportou a si mesmo e as garotas para o lugar onde a garotinha falou. As heroínas ficaram em choque, pois teleporte é uma magia que apenas algumas pessoas no mundo conseguem fazer, e nenhuma delas consegue em um nível tão avançado. Infelizmente, quando elas chegaram, a garotinha mostrou sua verdadeira forma. Ela é um demônio rank SS e é uma das generais do Lorde Demônio das Trevas. Sua mera presença faz as heroínas caírem de joelhos e não podem nem ao menos se defender. Flio, por outro lado, nem ao menos foi afetado pela magia. Ele então facilmente a derrotou. Por causa disso, a general decidiu servir o Flio pelo resto de sua vida e se dar para ele como esposa. Ela se chama Riz e os dois voltaram até a guilda dos heróis para procurar mais uma missão. Eles pegaram uma que tinham que matar diversos ursos fortes o suficiente para eliminar exércitos inteiros. Assim que chegaram lá, Flio e Riz descobriram que aquelas heroínas estavam tentando enfrentar esses ursos, mas eles eram fortes demais e elas entraram no cacete. Flio e sua esposa demônio eliminaram todos esses ursos com facilidade. Sobrou apenas um, e Flio decidiu torná-lo um bichinho de estimação. Ao perceber que Flio realmente é estupidamente poderoso, as heroínas resolveram viver com ele e com a Riz naquela casa fornecida pela Guilda dos Heróis. Elas pretendem treinar bastante para um dia se tornarem tão poderosas quanto ele. O Lorde Demônio das Trevas recebeu as notícias que existe um indivíduo capaz de derrotar um exército de demônios inteiro sozinho. Por causa disso, o Lorde Demônio deseja convidá-lo para fazer parte de seu exército. Mas o rei teve a mesma ideia e mandou seus soldados irem convidarem o Flio para fazer parte do exército. Mas o Flio sempre negou todas as ofertas. Ele não quer fazer parte de uma guerra. À noite, uma das generais do Lorde Demônio veio até a casa do Flio investigar e descobriu que Riz, uma das antigas generais, estava morando com ele. Ela não acredita que o Flio possa ser tão poderoso a ponto de tornar a general mais poderosa como sua esposa. Ela então o desafia. Se ela vencer numa batalha contra ele, ele deverá se unir ao exército do Lorde Demônio. Mas como podemos ver, Flio facilmente destrói todas as magias dela e depois aprende com uma magia de cordas bem sem vergonha. No dia seguinte, ela voltou para se vingar, mas agora está junto de vários dragões, as criaturas da natureza mais poderosas desse mundo. Flio, entretanto, derrota quase todos ao mesmo tempo utilizando uma simples magia de raios. Uma das jovens diz que adoraria ter o título de eliminadora de dragões, e para tirar onda, Flio a manda arremessar a enxada em direção a um dragão. Ele então usa uma magia para fortificar aquela enxada e dar muito mais poder, o que faz a mulher eliminar o dragão com uma simples enxadada, e agora ela tem o título de caçadora de dragões. As outras ficaram cheias de inveja. Por causa de tudo isso que aconteceu, o Lorde Demônio em si resolveu ir até a casa do Flio convidá-lo para fazer parte de seu exército. Ele, entretanto, foi disfarçado e a única que o conhecia era a Riz, pois
ela fazia parte de seu exército. O Lorde então contou tudo a respeito da guerra entre demônios e humanos para o Flio e disse que tudo que ele quer é terminar essa guerra logo. Com o Flio em seu lado, ele pode fazer isso imediatamente, mas Flio diz que não tem interesse em se juntar a nenhum dos lados, ele não quer fazer parte de uma guerra. Suas palavras fazem o Rei Demônio rir, mas não foi por causa disso. Ele estava liberando todo o seu poder, mas Flio nem ao menos foi afetado. O Rei Demônio então continuou voltando todos os dias para tentar convencer o Flio, mas nunca conseguia. Um dia, aquele herói do reino apareceu para convocar o Flio para fazer parte do exército. Ele veio com vários soldados para poder obrigá-lo, mas o Flio disse que não vai fazer parte do exército. Aquele herói é falso, ele só tem um nível, mas não tem os stats. Mesmo assim, ele finge ser alguém muito poderoso e o rei nunca descobriu que tudo é mentira. Para tentar forçar o Flio a fazer parte do exército, ele ameaça dizendo que vai mandar prender todas as suas amigas. Ele deixou o Flio sem escolhas. O jovem então decide simplesmente teleportar a casa, suas garotas e toda a plantação para um país muito longe dali, onde o rei não poderá mais perturbá-lo. O herói falso ficou em choque com isso e logo em seguida o Rei Demônio chegou para falar com o Flio e viu que tudo havia sumido. Ele achou que tudo aquilo era culpa do rei falso e ficou tão irritado que resolveu atacar os exércitos dos humanos. E o episódio 5 começa com uma grande guerra entre demônios e humanos. As forças do Lorde estão avançando através de todas as defesas e logo chegarão ao Castelo Real. Vemos que os soldados avisaram ao que estava acontecendo para o rei e ele perguntou onde estava o herói, mas os soldados falaram que ele está simplesmente trancado em sua casa e não sai de lá nem a pau. O rei quer que ele seja trazido ali imediatamente e seus assistentes falam para ele que ele deveria convocar todos os magos para fazer uma magia de purificação. O rei, entretanto, não quer fazer isso, pois depois de terminar a magia, os magos irão ficar sem energia e eles não terão defesa. Mas seus conselheiros dizem que ele não tem outra escolha. O Rei Demônio está quase chegando no castelo e eles precisam da purificação. Entretanto, nós vemos que o Lorde Demônio já sabia de tudo isso e mandou suas tropas serem retiradas do território humano. Na próxima cena, todos os magos do continente estão reunidos e juntos utilizam toda a sua magia para invocar a purificação. Ela passa ao redor do castelo e de todo o país, purificando o solo. Agora, os demônios não podem mais tocar ali. Em seguida, vemos o Flio voltando para casa depois de um dia de trabalho e sendo recebido pela Riz. Ela oferece jantar ou talvez um banho ou até mesmo outra coisa, mas o Flio decide apenas jantar. Riz vai para a cozinha e o Flio mal pode acreditar na sorte que tem. Ele então conta para as jovens que ficou o dia inteiro na cidade vasculhando tudo para saber o preço pelo qual as pessoas vendem armaduras e escudos, pois ele quer vender os escudos e armaduras que fez com os corpos dos dragões que eliminou. Uma das jovens fala que vai vender as plantas que ela está cultivando ali na fazenda para poder arranjar algum dinheiro, e uma das outras jovens fala que está criando cavalos para poder alugá-los para utilizarem em carroças. Ela também quer ajudar no orçamento da casa, mesmo que o Flio diga que não precisa. As outras duas jovens que sobraram, entretanto, não têm nenhum talento e não podem vender nada para faturar alguma coisa. Mesmo assim, Flio fala que elas não precisam fazer nada, apenas se dedicar ao treinamento com a espada e com a magia. Lá no reino, um dos conselheiros contou para a princesa que o reino está seguro, pois a purificação vai durar pelo menos 3 meses e os demônios não podem chegar até ali. Mas a princesa está muito preocupada. Todos os magos do país agora estão em coma, pois gastaram muita energia para usar a purificação e até mesmo o rei está em coma. Eles vão precisar de pelo menos 3 meses para se recuperar. A princesa então declara que até que seu pai acorde, ela irá se tornar a monarca daquele país e começa seu reinado ordenando que o herói seja expulso do castelo. Ele não vai mais ser o herói, pois é apenas um vagabundo que só quer viver a vida boa. Os conselheiros perguntam quem vai lidar com o exército do Lorde Demônio e a princesa não tem uma resposta para isso. Ela então decide conversar com a Oráculo. Depois disso, vemos o herói falso sendo expulso do castelo e tendo suas roupas jogadas na rua. Na manhã seguinte, as heroínas mandam que Flio e sua esposa saiam para se divertir um pouco. Riz ficou muito feliz e os dois se divertiram muito passeando na cidade. Eles então foram almoçar e a Riz ficava cada vez mais feliz. Na saída do restaurante, eles viram algumas joias sendo vendidas e Flio resolveu comprar uma delas para Riz. Ele disse que ela ficaria linda usando aquela joia. À noite, Riz ficou tão feliz que foi dormir agarradinha com o Flio. Ele finge que não, mas é um sem vergonha. No dia seguinte, o herói falso entrou escondido no castelo para procurar um tesouro que lhe desse forças
suficiente para derrotar o Lorde Demônio. Ele precisa voltar a ser herói e continuar vivendo de vagabundagem. Enquanto procurava pelo tesouro, ele também se lembrou do quanto o Flea o humilhou aquele dia. E abruptamente alguém falou nos pensamentos dele. Essa pessoa disse que poderia dar-lhe poderes suficientes para derrotar o Lorde Demônio. Tudo que ele precisava fazer é tirar aquela espada do lugar para quebrar o selo. Se ele fizer isso, a entidade irá lhe garantir 3 desejos. O herói falso então retira a espada e uma entidade de Jin aparece bem na frente dele. Ela se chama Ria e é a entidade que comanda a luz e a escuridão. Ela então pergunta qual será o primeiro desejo do herói e ele já sabe muito bem o que pedir. Depois disso, vemos que a Oráculo chegou até o castelo e a princesa quer saber o que ela deve fazer para derrotar o Lorde Demônio. Abruptamente, coleiras aparecem nos pescoços de todo mundo ali. Ninguém entende nada, mas a princesa sabe muito bem o que está acontecendo. Ela então manda alguns guardas direto para a sala do tesouro e a Oráculo explica. Muito tempo atrás, existia uma Jin que garantia 3 desejos para as pessoas, mas em troca, ela removia as cabeças das pessoas como sacrifício. A princesa complementa dizendo que no começo do reino, o rei utilizou a ajuda dessa Jin para derrotar o Lorde Demônio, mas em troca, metade de todos os seres vivos do continente perderam a vida como sacrifício. Todos os magos do reino então se juntaram e selaram aquela Jin, mas agora alguém deve ter quebrado esse selo. Eles têm pouco tempo antes de todos perderem a vida, e a princesa então implora ao oráculo por uma profecia. O oráculo então coloca suas cartas e diz que a princesa precisa encontrar o herói de verdade. Ele está escondido no oeste. A princesa diz que não pode perder mais nenhum soldado e ela mesma vai procurar pelo herói. Nesse momento, Flea estava numa loja tentando vender os seus escudos que ele fez com pedaços dos corpos dos dragões. Ele conseguiu vendê-los por muito dinheiro e depois foi voltar para casa junto com a Balirossa e com a Riz. Sua esposa está muito feliz pois o Flea está se divertindo vendendo suas coisas, mas ela também está triste pois agora trabalhando, eles terão menos tempo para passar juntos. Ela então o abraça e diz que quer passar todos os seus dias ao lado dele. Abruptamente, as habilidades do Flea o avisam que existe um Jin ali perto. A própria Ria aparece atrás dele. Ela foi até ali pois o desejo do herói falso foi tirar a vida do Flea. Antes mesmo que ela ataque, o sistema de autodefesa do Flea é ativado, mas a Riz não sabia disso e para defendê-lo se jogou na frente do ataque, tomando todo o dano. Flea ficou em choque. Ria então começou a enviar diversos ataques de explosão, mas a defesa dele era poderosa demais. Preocupado com a Riz, Flea tentou usar magia de cura, mas não funcionou. Ele tá com medo de que ela vá perder a vida, e a Ria nesse momento utiliza sua magia mais poderosa de luz, mas fica em choque ao ver que o Flea nem ao menos se feriu. Flea foi dominado pelo ódio e se levantou jurando que a Ria vai pagar por isso que ela fez. Se gostou, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Obrigado por assistir, até o próximo!